muito bom dia. Estamos começando agora mais um programa Terra e Negócios e você vai acompanhar uma retrospectiva de algumas de nossas matérias exibidas em 2019. Acompanhe agora o que você verá no programa de hoje. A força da mulher dentro do agronegócio. O processo de produção de um delicioso requeijão. E reveja também a história da luta contra a febre aftosa no Brasil no documentário Do Pasto ao Prato. O programa Terra e Negócios está no ar. E a Semana do Agro e tudo o que acontece nesse meio, você acompanha aqui no Giro Rural. A Associação Brasileira de Proteína Animal anunciou nesta semana que as vendas de carne suína do Brasil alcançaram um volume recorde em 2019. Ao todo, foram embarcadas 750,3 mil toneladas ao longo dos 12 meses do ano passado. O saldo é 16,2% superior ao registrado em 2018, quando foram embarcados 646 mil toneladas. Para a carne de frango, o ano também fechou de forma positiva. Ao todo, foram exportados 4,212 milhões de toneladas nos 12 meses do ano, volume 2,8% superior ao registrado ao longo de 2018, com 4,1 milhões de toneladas. E foi confirmada a primeira ocorrência de ferrugem asiática em lavoura comercial de soja em Mato Grosso na safra 2019-2020, na cidade de Tangará da Serra. A doença foi identificada em uma planta no estádio fenológico R6, em uma lavoura semeada na segunda quinzena de setembro de 2019. As informações são do consórcio anti-ferrugem. Em levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística da safra 2020, Mato Grosso deve responder por 28% da produção nacional de grãos. De acordo com o IBGE, a estimativa é de que Mato Grosso colha 33 milhões de toneladas, o que representa um acréscimo de 2,2% em relação a 2019. As mulheres sempre desenvolveram trabalhos importantes em vários setores e no agronegócio não é diferente. Vamos relembrar essa matéria? O cenário rural do agronegócio tem ganho novas vozes com mulheres à frente de diversos setores da cadeia produtiva. Entre 2004 e 2015, a participação das mulheres no agro aumentou cerca de 8,3%. Uma dessas mulheres é a produtora rural Melissa Magalhães. Nós estamos aqui para somar forças e não para competir e não para brigar. E eu acredito, e pelo que eu tenho vivido hoje, nós temos sim esse espaço e nós já temos sido reconhecidas e respeitadas. Então eu fico feliz por isso e vendo também cada vez mais mulheres assumindo as coisas e trabalhando e sendo respeitadas pelo bom trabalho que elas têm feito. Apaixonada pelo campo, Melissa se formou em agronomia e alia isso à experiência do pai para poder trabalhar da melhor forma. Nós aprendemos muitas coisas na teoria, mas quando chega na realidade, tem muitas coisas que devem ser levadas em consideração. O tempo, os recursos, os insumos. Então, às vezes, a gente não consegue fazer como nós gostaríamos, né? Como nós sabemos que na realidade, na teoria é. Então, eu tenho muita alegria por ter meu pai aqui para me ensinar, para me acompanhar e para me mostrar como as coisas na prática de fato funcionam. Então, eu sou muito feliz por isso. E aprendi muita coisa nesses 4 anos que eu tenho tocado a propriedade junto com ele. E ele sempre me supervisiona bem de perto, marcação cerrada. E eu sou feliz por isso também, porque eu posso aprender muito com ele e eu não tive que aprender sozinha na dificuldade quando acontece de muitos pais falecerem, né, e os filhos não terem os pais para ajudar, para acompanhar. A experiência com a produção se deu de forma diferente para Tânia Maria de Oliveira. Embora com todas as dúvidas que eu teria se daria conta ou não de cuidar, eu ainda assim arrisquei. Durante um tempo trabalhei lá e aqui, então eu era professora, fazia minhas 40 horas em 4 dias, para me restar 3 dias para vir trabalhar na fazenda. Um dos fatores que a impediu de se capacitar na área de medicina veterinária foi o fato de que nenhuma faculdade oferecia o curso em Mato Grosso. Naquela época era muito difícil, não era comum, não era normal uma mulher
estudar sozinha numa outra cidade, né? Então, por conta disso que acho que ele chegou e falou para mim na última hora, já estava me preparando, já fazia ano, para poder fazer o vestibular para veterinária. E na última hora de fazer a inscrição para o vestibular, ele simplesmente me falou que filha minha, não sai debaixo das minhas asas. Você pode escolher o curso que você quiser, mas aqui, em Cuiabá. E o que pensam os funcionários quando tem uma mulher como líder? Primeira vez que eu trabalho, entendeu? E é uma admiração grande, né? Que a gente vê nela, que ela tem muita força de vontade, né? Por ela ser jovem ainda, né? E ela é bem inteligente nessa parte aqui que ela mexe, né? Eu tenho 2 anos que trabalho com ela, mas tem 6 anos que eu trabalho com o pai dela, entendeu? E então a gente vai, o dia a dia é isso aqui. Ela, cada dia que passa, ela é mais interessante, ela aprender mais das coisas, entendeu? Ela montar em cavalo e conhecer gado, essas coisas aí, é incrível. Defensora do agro e das mulheres, Camila Teles esclarece em suas redes sociais a importância de buscar informações verídicas sobre o assunto e de não se deixar levar pelas fake news. Que o agro está tendo cada vez mais voz, eu ouso dizer que essa voz é feminina, tá? Porque a mulherada aí tá dando a cara a tapa, a mulherada aí ela tá mostrando a que veio e tá mostrando a força que tem. Não tem nada de sexo sensível não, tá? É fortaleza total. Defendam o agro, quem é do agro. Quem não for do agro tem que se informar mais, conhecer o que realmente acontece antes, dentro e depois da porteira, porque vale muito a pena. Ninguém aqui quer matar ninguém, a gente quer construir um mundo melhor para todo mundo. O TR Negócios vai para um breve intervalo e volta na sequência com muito mais. Não saia daí. Lembra daquela receita que serve para qualquer cafezinho, tanto da manhã quanto da tarde? Pois é, nós vamos relembrar agora como fazer aquele delicioso requeijão direto da fazenda. Eu estou fazendo um requeijão, eu estou no processo de lavando ele para começar a fritar. Tá Por que você lava ele? Para tirar o azedo da massa. A massa já está com bastante azedo. Aí de acordo que você vai lavando, ele vai juntando, ela vai começar a cozinhar. Aí depois que ela junta todinha, que passa pelos processos de lavar, tira o azedo, aí você vai iniciar a parte de fritar. As 2 primeiras eu uso água. Aí Por que você usa água? Para ele dar consistência, ficar mais firme, mais consistente, a massa mais dura. Aí você passa 2 águas. Aí depois eu passo para o processo com leite. Faço o mesmo processo. Vai aquecendo, na hora que a água aquece, que ele aquece, eu tiro aquela e ponho outra. Até ela criar a liga, para iniciar o processo de fritar. Porque às vezes a massa está menos azeda, gasta menos leite. O processo, às vezes a massa está menos azeda, menos leite. Aí depende muito da massa. E quem manda é a massa, não é eu. Aí depois que ela termina, que nós termina aqui, eu faço o processo. Eu espremo ela para começar a fritar, para tirar todo o líquido para fritar. A temperatura eu não tenho muito a temperatura assim, é a que ela quer. Agora vai iniciar a parte com leite. Aí, ó, como é que ele já coalhou novamente, ó. Tá vendo? Mas agora ele já demorou mais um pouquinho para coalhar. O quilo sai a R$25. R$25 o quilo. Faço de quilo e de meio quilo. Geralmente é quilo e meio quilo que eu faço. Agora estamos produzindo bem pouco, em torno de 5 a 6 quilos. Por conta do quê?
Tá seca, o leite tá bem pouco, a produção de leite tá muito pouca. Nessa quantidade aqui vai uns 10 litros para lavar. Para tirar bem o azedo vai uns 10 litros. 10 a 12 litros. Terceiro leite, 2 de água e 3 de leite. Acredito que só mais um já dá o ponto já. Ela já não tá, aí, ó, já não tá coalhando já mais o leite, ó, tá vendo? O leite já aqueceu e não coalhou. Aí eu vou dar uma cozinhada nela para depois, na hora que for fritar, ela já tá bem cozida. Ela já tá bem, aí ela já tá bem compacta já, ó, tá vendo? Ó, o processo já tá bem grudenta já. Ela já praticamente já não tem azedo. Isso aqui já, o azedo dela já saiu todo. Só que a mussarela usa só a água para lavar, né? Para cozinhar ela, cozinha com água. Ao contrário do leite, ela é cozinhada com água. Ela retira praticamente toda a manteiga, ela não usa manteiga para produção da mussarela, né? E o requeijão não, o requeijão já usa. A colher de pau. No meu caso, essa aqui é feita especificamente para isso. E ela, a de pau, ela não deixa resíduo, né? A de pau não deixa resíduo nenhum, não arranca alumínio. Aquela massa de pau não. Um pedaço inteiro também agora, né? Terminei de espremer, agora eu vou começar a fritar. Vai com a manteiga e o sal para iniciar a fritura do requeijão. Em fogo baixo. Isso aqui varia de 10 a 15 minutos. Esse processo aqui de agora para frente. É de 10 a 15 minutos e está cozido. Vou desmanchar essas bolas agora. Amassando ela para desmanchar e dar uma pasta só. De acordo ele vai aquecendo. Depois dele frito, vai para as formas, nos pacotes, nas vasilhas de 1 kg. De 1 kg, meio quilo. Depende de acordo com a produção, que vai produzir, como vai ser feito. Geralmente a metade é produzida em vasilha de meio quilo e a metade de 1 kg. Olha, agora já está começando a fritar. Dissolver, tirar a pasta. Não pode pôr muito fogo não, tem que ir cozinhando devagar. E ela vai cozinhar, a massa vai acabar de cozinhar e ela vai ganhando liga, ó. Começando a criar liga. Ela vai aquecendo e vai criando liga. Ele agora está finalizando, já está no ponto de informar já. Ele já ganhou uma liga, ele já está frito. Aí ó, ele já está pronto para ser informado já. Esse é o final do processo, o requeijão. Ele já está informado, pronto. Esse é de hoje. E temos esse que fizemos ontem, embalado, pronto para venda. Pronto para o consumo já. Esse requeijão é o melhor aí do pedaço? Com certeza, um dos melhores do Brasil. E o programa Terra e Negócios volta já. Não sai daí.
Churrasco de Copa-Lombo é a deliciosa receita que o Cozinha do Campo traz hoje aqui no programa. Se você ainda não conhece, garanto que não vai se arrepender. E para você que não assistiu o documentário sobre os 20 anos de Mato Grosso sem a fitosa, acompanhe o primeiro episódio da série Do Pasto ao Prato. O século XX trouxe consigo o alastramento do que viria a ser uma das doenças mais devastadoras para os bovinos. A febre aftosa deixava rastros de destruição em toda a produção. Lentamente os bovinos pereciam pela dificuldade em comer e em se locomover, perdiam peso e pouco a pouco pereciam de vez. Eu me lembro muito, quando eu era pequeno, de ver o sofrimento que meu pai tinha, derrubando os bois, as vacas na fazenda e curando os cascos. O negócio era tão feio, a incidência era tão grande da fitose, que o gado estourava no pé. Eu tive a oportunidade, logo que chegamos aqui, de ir buscar boi no Araguaia. O urubu não voava, andava atrás de nós. De tanta febre aftosa que nos acompanhava. Trazia inúmeras consequências, como frieira, como aborto das vacas, como uma série de prejuízos. Uma das imagens mais tristes que eu pude vivenciar no início do meu trabalho no Serviço de Defesa do Estado do Mato Grosso. Nós chegarmos em uma propriedade com as vacas todas deitadas, os bezerros já em fase terminal, tá? E a família sentada esperando como se a nossa chegada fosse a grande solução do problema. E que na verdade foi o contrário, porque o que nós fomos fazer foi, de uma forma final, dizer a ele que não tinha mais o que ser feito e que o rebanho dele tinha que ser sacrificado. Para diminuir os sintomas da doença e auxiliar os produtores na prevenção, o Programa de Combate à Febre Aftosa passou por reestruturações para que pudesse atingir diversas regiões brasileiras de forma mais eficaz. O governo brasileiro criou um programa chamado CACOFA, Campanha de Combate à Febre Aftosa, onde eles instituíram um trabalho de acompanhamento dessas vacinações nas fazendas. Era muito difícil um combate sistemático à enfermidade, ao vírus da doença, porque uns vacinavam, outros não. A ocorrência da doença gerava perdas enormes, né? Tanto no comércio da carne como do leite, e muitas vezes o abate de animais em certas regiões. Esse compromisso do setor privado era o combustível que faltava para o programa de erradicação, até para que houvesse o convencimento dos gestores públicos de que aquilo era importante para a população, não era importante apenas para os profissionais do serviço de defesa. E naquele primeiro momento, o caminhar era implantar o cadastramento de propriedades em todo o território e simultaneamente o processo de vacinação, de imunização do rebanho. E para você estabelecer esses calendários, você precisava de ter uma estrutura técnica por trás disso, e essa estrutura técnica
a formação dos circuitos pecuários. Os circuitos regionais auxiliaram nas implantações de campanhas informativas e de vacinação. A união de diversas entidades, juntamente com os produtores, também foi de grande ajuda para o avanço da erradicação. Os circuitos pecuários levavam em consideração não só as divisas dos estados, mas o intercâmbio comercial para que houvesse o menor impacto possível dentro da comercialização pecuária. E nós tivemos aí até o início da década de 90, quando começou-se as exportações, especialmente as exportações para a Comunidade Econômica Europeia. Os países criaram realmente o conceito de que teve febre aftosa era mais ou menos como ser morfético no passado, né? Não vamos importar nada desse país. É algo que denigra a imagem do produtor, da região, do estado e do país. Com o avanço do programa no Brasil, era importante manter a fronteira também estável. O modelo do programa de combate à febre aftosa passou a ser usado em países vizinhos, para que a febre aftosa pudesse ser controlada na fronteira e também para que qualquer tipo de rastro fosse extinto. Nós temos uma fronteira seca muito extensa, né? A fronteira com o Paraguai, a fronteira com a Bolívia e tal. Era uma região que estava crescendo, com produtores rurais brasileiros mudando para a Bolívia, e que a gente sabia que a Bolívia não tem tradição de consumo de carne e nem de exportação de carne. E que essa produção dela, invariavelmente, ela viria ou para o Mato Grosso do Sul ou para o estado de Mato Grosso. Houve aquela fase de doação de vacinas, aí a FAMAT fez um trabalho muito grande, na época do Zeca Dávila começou, né? E depois, quer dizer, o próprio Dr. Décio participou disso, e houve progressos acentuados nesse sentido. Foi um trabalho muito sensato que começou a fazer em Mato Grosso com a Bolívia, e nós aqui também começamos copiando em Corumbá e também depois em quase toda a fronteira com o Paraguai esse trabalho. O pecuarista não só bancou o INDEA nesse longo período de tempo, como também fizemos doação de vacina. Você mesmo é testemunha e prova disso, que nós fizemos muitas campanhas na Bolívia, no país vizinho. Cada um dos países passa a fazer, os serviços de defesa dos países se falam, né? O Brasil, o Serviço Oficial do Brasil, o Ministério da Agricultura, firmou um acordo de fronteira com Bolívia e com Paraguai, tá? E nessas reuniões do acordo de fronteira, quando passa a iniciativa privada a estar lado a lado com o setor público, começa a acontecer simultaneamente as reuniões do setor privado desses países apoiando o trabalho de fronteira. Salíamos com barcos pequenos, sem câmaras de frio, íbamos 3 días avanzando, se acababa el hielo, teníamos que volver otra vez y no avanzábamos más de 200 kilómetros. Era casi imposible que nosotros hagamos la vacunación. Nós agora estamos mais de 5 anos sem brote, verdade? Nós temos uma realidade epidemiológica no Brasil que os estados mais recentes que tiveram a doença já faz 10 para 11 anos, que foi Mato Grosso do Sul e o Paraná. E os demais estados estão com 15, 20, mais de 20 anos sem aftosa. O vírus não conhece divisa, o vírus não conhece barreira. O que precisa ter é fiscalização, vacinação e acompanhamento permanente. O combate eficaz à febre aftosa abriu portas para que outros programas fossem remodelados e readaptados. O controle da movimentação de animais hoje no Brasil, ele está praticamente baseado na documentação gerada pela vacinação contra a febre aftosa. A aftosa, ela é uma referência da sanidade de todas as doenças. Quem cuida da aftosa indiretamente está cuidando também de outras coisas que afetam o rebanho. Os calendários de vacinação e a implementação, principalmente da informatização e do controle dos rebanhos, trouxe para o produtor mais lucro. Um rebanho
mais sadio, que teria uma conversão alimentar maior, que teria uma carcaça para o frigorífico melhor também. A indústria, ela olha a fitosa da seguinte maneira: ela olha em 3 direções. Ela olha o produtor, que é o cliente, o produtor rural, que é o cliente dela. Ela olha o ministério, que é quem regula, e ela olha o organismo internacional, que é a OPAS, Centro Pan-Americano, que está sempre dando suporte. A luta contra a febre aftosa estabeleceu novas estruturas para os produtores bovinos, as entidades rurais e os órgãos públicos. Com isso, muitas mudanças aconteceram para que a produção seguisse um padrão de excelência. De um lado, o governo fazia a sua tarefa da definição da estrutura técnica, da estratégia técnica, e do outro lado, o setor privado, representação de produtores, representação da indústria frigorífica e representação da indústria de produto veterinário, se articulavam para dar todo o apoio a essa estratégia, porque o reconhecimento de área livre de febre aftosa com vacinação tem toda a sua estrutura de operacionalização no setor privado. Nós temos que colocar nessa valiosíssima ferramenta que nós temos de informação, nós temos que colocar mais recursos para que essa informação chegue aos produtores, chegue para a dona de casa e principalmente para a sanidade do nosso rebanho. Que a gente consiga avançar. E o avançar é conseguir o status de livre de febre aftosa sem vacinação. Eu acho que é perfeitamente alcançável. E agora em síntese, nós temos que dizer adeus aftosa. Infelizmente, chegamos ao final de mais um programa, mas quero te convidar para sábado que vem, às 9 horas da manhã, aqui na TV Cidade Verde. E também não se esqueça de nos acompanhar em nossas redes sociais. Até lá!